Olá, companheiros. Boa noite a todos. É com muito prazer que mais uma vez estamos aqui hoje na nossa palestra virtual, a nossa live. E hoje aqui trazendo um grande amigo aqui para a nossa palestra de longa data, o Jorge Medeiros. Para minha mãe continua sendo Jorginho, já tentei mudar. Falei, não, mas o Jorge Medeiros, ela não sabe. Não, então fala que é Jorginho, que eu sei quem é. E também mais conhecido ultimamente como o pai do Pedro. E ele vai vir aqui falar com a gente sobre a ingratidão, decepção, aquela pessoa que nos traiu, aquela que a gente confiava, por que a gente tem que passar por isso? E aí ele vai trazer aí o que o Kardec e os espíritos superiores falam sobre esse tema. Tá? Então, Jorge Medeiros, seja muito bem-vindo, vou lhe passar a palavra aí. Quem quiser fazer pergunta aí durante a palestra, fique à vontade também que ele vai responder. Tá legal? A palavra é sua, Jorge. Obrigado, Humberto, pelas palavras. Agradeço mais uma vez pelo convite a essa casa que eu sempre vou com muito amor, com muita alegria contribuir aqui da nossa região, do 17º Seu, e fico muito feliz pelo convite e pela oportunidade sempre bem-vinda que nós temos de refletir sobre a doutrina espírita. Oi, Marcela, tudo bem? Seja bem-vinda também ao nosso estudo. Nós vamos conversar sobre umas questões muito importantes, sempre sob a ótica da doutrina espírita. O que a doutrina espírita tem a nos informar sobre essas questões? Por que de tantas dificuldades que nós passamos através dos tempos? E por que muitas vezes nós topamos com essas dificuldades nos nossos relacionamentos da nossa vida? Para a gente poder entender, começar a entender muito sobre essas questões, a gente tem que entender que a doutrina espírita, ela, na verdade, qual é a essência da doutrina espírita e o objetivo dela? Boa noite, Helena. O objetivo da doutrina espírita é fazer com que a gente cada vez mais se alinhe com as leis de Deus, ou com as leis naturais, em especial com as leis morais, porque são essas leis morais que nos proporcionarão a felicidade, que é a necessidade que nós temos. Todos nós queremos ser felizes, mas como alcançamos essa felicidade? É exatamente o que a doutrina espírita vem explicando das questões que vão fazer a gente ser mais ou menos felizes. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que a Terra, o local onde nós estamos encarnados, é um mundo de expiações e provas. Então, o nosso mundo, ele é essencialmente habitado por espíritos de terceira ordem. Isso significa o quê? Espíritos que a matéria influencia o espírito. Então, as questões da matéria, elas estão muito mais, vamos dizer assim, gritando em nossa personalidade, em nossa individualidade, do que as questões espirituais. Por isso mesmo, nós damos quase que total atenção às questões materiais e poucas vezes nós nos preocupamos com as questões espirituais. Então, nós vivemos na Terra, que é um mundo de expiações e prova. Por que expiações e prova? Por que expiação em primeiro lugar e prova? Porque, de modo geral, todos nós, a maioria pelo menos, nós cometemos equívocos e nós precisamos reparar esse equívoco. A palavra expiação, as pessoas podem tomar como uma ideia de castigo, mas não é castigo. Imagine alguém que chegou no final do ano, estudou lá na escola, chegou no final do ano e não alcançou a nota. O que ela precisa fazer? Repetir o ano para poder alcançar a nota. Então, quando alguém pergunta qual o objetivo da encarnação, o objetivo da encarnação é alcançar a felicidade. Algumas pessoas, não, o objetivo da encarnação é pagar os pecados. É a mesma coisa que a pessoa dizer assim, para que serve a escola? A escola serve para reprovar o aluno, para botar o aluno de castigo. Não, a escola existe para educar.
Assim como a encarnação existe para que a gente alcance, ou isso é, supere as questões da matéria, passando pelas vicissitudes da vida corporal. Então, como nós, a maioria, somos espíritos de terceira ordem, boa noite, Maria, nós somos espíritos de terceira ordem e nós temos as nossas dificuldades. Essas dificuldades, elas ditam também os nossos relacionamentos. De modo geral, nós estamos sempre presos a uma visão materialista e egoísta da vida. Por isso que nós sempre achamos, infelizmente, todos nós, ainda não nos desvinculamos do pensamento mágico. Temos pensamento mágico para muitas coisas. A gente sempre acha que vai fazer alguma coisa mágica e essa questão mágica vai resolver a nossa vida. Ou é a dieta da lua, ou é a dieta do não sei o quê. Sempre a gente acha que vai existir um remédio que vai emagrecer a pessoa, ou que vai existir um remédio que vai aumentar a nossa memória, né? Já teve aí a ginkgo biloba, era, quem tomar ginkgo biloba, aí o outro, agora vamos tomar o xenical. Cada hora inventa uma história mágica para tentar solucionar as questões que não são materiais. Então, essa é uma outra questão importante. Nós buscamos questões materiais para solucionar questões morais e espirituais. Já partimos do errado. Isto é, queremos buscar soluções materiais para questões morais. Então, qual é a solução mais lúcida para a gente alcançar uma vida saudável? Uma prática saudável. Mas a gente não quer a prática saudável. Por quê? Porque dá trabalho, né? Você tem que se exercitar, você tem que se alimentar direito. Não, eu quero uma coisa mais, uma pílula, um remédio que eu tome. Só que a gente continua se enganando e existem sempre pessoas prontas para nos enganar. Em relação às questões da vida moral, também nós tratamos da mesma forma. E o primeiro problema que nós, enquanto espíritas, devemos entender é que existe uma lei fundamental que ela rege todos os seres. É a lei de liberdade. Então, isso é uma questão muito importante, que a gente tem que entender. A gente subentende, mas não aceita a lei de liberdade. O que é a lei de liberdade? A lei de liberdade diz que todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Isto é, eu tenho a capacidade de querer. Eu posso querer o que eu quiser. Só que o grande problema é que, se eu posso querer o que eu quiser, o outro também pode querer o que ele quiser. Só que, de modo geral, nós ficamos felizes por querer, mas não ficamos felizes quando o outro quer. Então, esse é um grande problema que a gente tem. É igual aquela pessoa que está lá no ponto do ônibus. Eu gosto de usar esse exemplo, que é um exemplo prático. A pessoa está no ponto de ônibus para pegar o ônibus para ir para o trabalho. Está atrasada. Enquanto ela está no ponto, se o ônibus não para, ela reclama, xinga, faz de tudo. Aí o ônibus para. O ônibus está lotado, mas parou para aquela pessoa. Ela entra. E aí ela está atrasada. Ela começa a reclamar com o motorista, pedindo para o motorista não parar para ninguém, para ela poder chegar mais cedo no trabalho. É exatamente assim. Isso é a essência do nosso egoísmo. Nós achamos que eu posso querer as coisas e o outro não pode querer. Ou, se quiser, ele só pode querer o que eu quero. E aí a gente começa a entrar na questão dos relacionamentos, principalmente de amizade. Então, fulano de tal é o meu melhor amigo. Ele tem que dar atenção para mim. Se ele der atenção para outra pessoa, é porque ele não é o meu amigo.
Aí a pessoa já começa, vamos refletir, então, é uma relação de amizade, de fraternidade, ou é uma relação de dependência? Como nós somos egoístas, de modo geral, a gente se sente infeliz porque o outro está feliz ao lado de outra pessoa. Mas ele é meu amigo, ele tem que ficar comigo e não pode ser amigo do outro. Ou se for amigo do outro, tem que ser menos amigo. Então, nós temos essa tendência. Boa noite, Haroldo. Eu sou o fã número 1 de fulano. Mas por quê? Porque ninguém é tão fã quanto eu. Tudo é assim. A gente sempre acha que teve alguma coisa, nós temos que ser mais. Em alguma coisa, precisamos estar na vanguarda. E na relação não é assim. Então, o outro, ele pode querer sempre. Aí aquela pessoa, mas fulano é meu amigo, eu respeito, eu amo. Aí vem aquela clássica, né? Chegou lá na hora do... Fulano de tal faz aniversário dia 22 de abril. Aí a pessoa fica ali esperando. Dia 21 de abril, 11h59, deu meia-noite. Aí ela liga para o fulano. Olha, eu sou a primeira pessoa a te desejar feliz aniversário, porque você sabe que eu sou seu melhor amigo, etc. Manda cartãozinho com coraçãozinho, aquela coisa toda. Faz uma, né? Faz uma festa, depois faz uma festa surpresa, faz de tudo. Aí fala, tá vendo? Demonstrei o meu amor. Aí passa-se um tempo, chega o aniversário daquela pessoa. E aí, o que ela pensa? Nossa, se eu fiz isso por fulano, fulano vai fazer a mesma coisa por mim. E aí ela começa a esperar. Não, olha, vai dar meia-noite, eu sei que as pessoas vão começar a ligar, porque eu ligo para todo mundo meia-noite na hora do aniversário. Aí da meia-noite, ninguém liga. 1 hora, ninguém liga. 2 horas, ninguém liga. E ela vai dormir triste porque esqueceram o aniversário. Como se... Por quê? Por que ela se decepcionou? Porque a decepção é filha da expectativa. Quanto maior a expectativa, maior tende a ser a... Exatamente. Maior vai ser a decepção que aquela pessoa vai ter. Por quê? Porque ela está esperando algo muito grande. Ora, por que ela espera algo muito grande? Porque o foco é ela. Nós, enquanto egoístas, nós temos sempre o foco na gente, em receber. E aí a gente tem que começar a entender a essência do amor. A essência do amor é bem-querer. Então, o amor, ele se encerra nele mesmo, na alegria de dar. O nosso amor, o limite do nosso amor, não está em nenhum centímetro, 1 milímetro, um ínfimo que for, fora de nós. Nós só medimos o nosso amor dentro das nossas ações. Não existe nada do nosso amor fora de nós. Nós podemos manifestar esse amor. Só podemos manifestar esse amor. E se a pessoa quis manifestar esse amor ligando às 0 horas do dia 22 de abril, é uma escolha que ela fez. Ela deve se sentir feliz por exercitar esse amor. Agora, o amor do outro não é a medida do nosso amor. Não adianta. Eu não consigo comparar o meu amor com o amor do outro. Então, o amor que o outro vai dar, ele vai dar o amor que ele tem. Isso é uma coisa muito importante. Quer ver? A gente está sempre assim. Quem já foi no centro espírita, ouviu uma palestra, ou na igreja, não importa. Ela ouviu uma palestra e no final ela fica assim, quando começa a falar das questões morais toca em todos nós. Aí começa a falar das questões morais, aí vem alguém e fala assim, poxa, fulano de tal, ele deveria estar aqui para ouvir isso. Ele não está aqui, quem está aqui é a gente. Então, a gente é que tem que aproveitar. Então, se eu amei, o amor, como diria Paulo na sua carta, o amor tudo espera. Tudo espera. Por quê? Porque o amor é somente a alegria de dar.
quando a gente espera algo além da alegria de dar, esse algo além não é amor mais, é outra coisa. O que é, Jorge? Pode ser muitas outras coisas. Não é o amor. O amor é apenas a alegria, o prazer, a ação de dar. Saiu disso, já não é mais amor. Aí eu tenho que parar para pensar. Eu estou na expectativa, meu aniversário está chegando. Essa expectativa não é amor, é outra coisa. O amor é quando nós damos. O amor é quando nós exercitamos. Tudo que fora disso não é amor. E aí eu tenho que parar para analisar quais são esses sentimentos que estão brotando em mim nessas circunstâncias. E aí, se eu consigo parar, analisar, e aí eu vou usar agora o conhecimento da lei natural. Espera aí. Cada um encarnado aqui tem as suas dificuldades. Todos nós temos as nossas dificuldades. Ora, eu, Jorge, me dou o direito de acordar de mau humor. Todo mundo aqui já se deu o direito de acordar de mau humor. Todo mundo aqui. Ora, por que o outro não tem o direito de acordar de mau humor? Mas aí a gente começa com uma noção de justiça que, desde os primeiros anos de infância, ela já vem. Que é, não, mas eu me dou o direito, e aí a gente começa a contabilizar. Não, eu fiquei de mau humor 3,5 vezes. Fulano só pode ficar 3,5 vezes. E assim a gente acha que o mundo é uma matemática moral. Na verdade, a moralidade ela só passa por nós. Então, se eu consigo, durante o ano, acordar de mau humor 2,5 vezes, isso é um problema seu. E o outro? Mas o outro não consegue. Não adianta você querer que ele fique 2,5 vezes de mau humor, porque ele não consegue. Ele fica 100, ele fica 300. E não adianta, por mais que você cobre, você pode abrir o Evangelho, o Sermão da Montanha, o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode botar a página de sensibilização, a pessoa vai ler, vai achar lindo, vai se emocionar, mas ela vai ficar os 100 dias naquele ano acordando de mau humor. Não adianta, você não tem como mudar o outro. Por quê? Porque existe uma lei, a lei de igualdade. Ninguém tem o poder de mudar o outro. A liberdade que nós temos, Deus nos deu, todos somos iguais e nós não podemos mudar o outro. Eu só tenho um poder de mudar a mim mesmo. Se eu não posso mudar o outro, o que eu posso fazer? Eu tenho que tentar me adaptar ao mundo, entendendo que todas as pessoas deste mundo têm dificuldades. Eu tenho que partir desse princípio. E aí eu vou ver se eu tenho condições. Espera aí, eu tenho que conhecer melhor o meu amigo. O meu amigo é assim. Meu amigo, ele é engraçadinho. O meu amigo, ele é abusado. O meu amigo, ele é carente. O meu amigo... Existem vários. Eu tenho que entender, eu tenho que observar, conhecer melhor aquela pessoa, porque se eu conheço o máximo, a gente não conhece tudo, mas o máximo que eu puder conhecer aquela pessoa, para entendê-la melhor, eu vou conviver com ela. Então, se aquele meu amigo ele é abusado, e aí você está com aquele amigo e encontra uma outra pessoa, aí ele vai ser engraçadinho, não adianta você ficar com raiva. Por quê? Porque ele é aquilo, ele é abusado. Não adianta. Mas o que eu posso fazer? Não pode fazer nada. O que você pode fazer? Nada. Quando ele vai deixar de ser abusado? Quando ele quiser. Aí você tem que aprender a pesar. Se vai valer a pena você sair com seu amigo abusado para determinado lugar. Tem lugar que vai valer a pena, tem lugar que não vai valer a pena. Simples assim. E você tem que ter uma amizade bem honesta para dizer, olha só, adoro você, você é meu amigo,
mas você é abusado. Independente da nossa amizade, você é abusado. Para esse lugar, a gente não vai junto. Por quê? Porque eu vou me aborrecer, eu não quero me aborrecer com você. Simples assim. Então, as nossas relações, elas devem ser abertas. Essa é a questão. Por quê? Porque não adianta. Ele é abusado. Ele pode ir para aquele lugar. Mas eu vou orar aos bons espíritos, vou pedir para que ele não seja abusado. Ele pode, naquele dia específico, não ser abusado? Pode. Naquele dia ele se esforçou, etc. Mas você não pode partir do princípio que ele não vai ser. Por quê? Porque é uma escolha única e exclusivamente dele não ser abusado naquele momento. Se ele decidir não ser, bom para ele. E se ele decidir ser, ele foi o que ele é. Você não pode se decepcionar. Mesma coisa, aquela história, né? O cara cria serpente. A serpente, ela está determinada a agir em determinada circunstância dessa daquela forma. É o instinto dela. E aí você, inconscientemente, age de uma certa forma e ela reage da forma que ela está acostumada a agir. Ela vai te picar, um exemplo. Não adianta você ficar com raiva da cobra, ela picou. Não adianta você, eu vou orar para que a cobra seja mais dócil. Não, a cobra continua a cobra. Assim, o ser humano, ele é aquilo que ele é. Ele vai modificar? Vai. Mas quando? No momento em que ele decidir. Então, se eu entendo isso, eu consigo compreender melhor. Aí eu já não vou me decepcionar. Aí tem outros sentimentos que têm a ver também com a nossa necessidade de controle. Então, eu conheço uma pessoa que é assim. Você sabe que ela é assim. Claro que o comportamento dela não te agrada, mas eu tenho que aprender a lidar com isso. Um exemplo, você tem um vizinho que gosta de ouvir o Wesley Safadão, 4 horas da manhã. Você pode conversar com ele, você pode estabelecer, você pode buscar as leis da sociedade. Se não resolver, o que você pode fazer? Exercitar a sua paciência. É a única coisa que você pode fazer. Assim com todas as coisas. Aí, eu já não vou me decepcionar. Eu já vou começar a criar mecanismos para viver a minha vida. A minha vida, quem é dono da minha vida sou eu. Então, a decepção, ela sempre está relacionada com a expectativa, com o grau de expectativa que você bota no outro, nas coisas, em qualquer outra coisa. Eu vou trabalhar naquela empresa, eu tenho uma expectativa. Naquela empresa existem pessoas igual em todo lugar. Pode ter uma direção que ajuste aqui, ali, lá, mas as pessoas têm as suas dificuldades. Todo lugar, uma coisa que é importante. Boa noite, Ana Lúcia. Uma coisa importante. Quando o religioso, de um modo geral, o religioso ele é propagandista. Dificilmente você não vai ver um religioso que não seja propagandista. Ele é vendedor. Religioso é vendedor. Então ele vai lá, aqui é maravilhoso, puxa, porque aqui é fulano de tal fazia isso agora, olha que vida dele, a família, era aquela propaganda de margarina. Aí por quê? Porque ele quer que você vá para lá. Depois que você chega lá, que você começa a trabalhar, que você começa a ir para os departamentozinhos de cada instituição, de qualquer religião, você começa a perceber o que é perceptível. Que aqueles departamentos são dirigidos, são mantidos por seres humanos. E aqueles seres humanos agem como todo ser humano. E aí a gente começa a ver que existem as briguinhas, existem as dificuldades naturais. Isto não... mas eu me decepcionei com a igreja do 8º dia, do sol, de não sei... A igreja está ali, a igreja é mantida por seres humanos. Assim como o centro espírita, assim como qualquer coisa, como terreiro, são pessoas, elas têm as dificuldades. Eu tenho que entender que eu vou ali para exercitar muitas coisas, dentre elas a paciência e o amor. Se eu não entendo isso, eu tenho tendência a me decepcionar também. Porque é igual aquela história. Não, mas fulano de tal tem 40 anos de espiritismo. E o que significa os 40 anos de espiritismo dele? Nada, nada.
Se ele aproveitou, bom para ele. Se ele não aproveitou, ele vai ter que aproveitar 1 hora. Se a fulano de tal tem 1 semana de espiritismo e aprendeu muito mais do que fulano que não tem, que tem os 40 anos. Por quê? Porque aquele com 1 semana observou o que era importante e exercitou nele o que é importante, cresceu. E o outro é cabeça dura, ele ainda está preso às questões materiais, ele está preso... Boa noite, Cláudio. Está preso a muitas coisas. Então, a idade... Tempo de serviço é bom para quem acha que dá carteirada, né? Não, eu tenho 40 anos, eu nasci na época de Leopoldo Machado, eu fui aluno de Chico Xavier, não sei o quê. Isso aí não quer dizer nada. O importante é o que você faz. Você é o que você faz, o que você sente, o que você deseja, o que nós somos. Então, tempo não quer dizer nada. Então, nós vamos para qualquer instituição religiosa e vamos nos deparar com pessoas com dificuldades. Por quê? Porque as pessoas com dificuldades procuram as instituições religiosas para resolver seus problemas. Assim como, que chato, você vai no hospital, está cheio de gente doente. Claro, doente procura o hospital. Então, nós vamos encontrar, sim. Então, não adianta se decepcionar com as pessoas porque elas têm... estão numa instituição religiosa. Mas o Evangelho, o Sermão do Monte é tão lindo, a pessoa não leu. Ela não leu. Quantas pessoas... Dizem que no Sermão do Monte tinha sei quantas pessoas lá. Todo mundo saiu dali. Se todo mundo que estivesse ali no Sermão do Monte se modificasse porque ouviu diretamente de Jesus, o mundo já tinha mudado. O mundo já tinha mudado. Segundo a tradição, até mesmo os mais próximos, na hora que o bicho pegou, correu todo mundo. Só ficaram as mulheres, né? Então, cadê? Por quê? Porque não é simplesmente o ouvir. O conhecimento, ele é uma parte importante da elaboração. Mas, se conhecimento for suficiente, né? Médico não fumava. Médico não se drogaria. E assim vai. Isso acontece. Então, conhecimento é uma coisa. A realidade é outra. Por quê? Uma coisa é eu ter o conhecimento. A outra coisa é como eu vou lidar com esse conhecimento. São duas coisas diferentes. Então, se eu entendo, parto do princípio que todos os encarnados nesta Terra têm dificuldades, assim como eu tenho dificuldade, e cada um vai estar mais ou menos equilibrado em algum momento, ou vamos encontrar um momento em que não esteja ninguém equilibrado, eu tenho que entender que isso faz parte. Eu não tenho como me decepcionar porque alguém fez isso, porque alguém fez aquilo, porque ele fez o que ele tinha que fazer. Agora, o que eu posso fazer é entender esse panorama para que eu não sofra por antecipação. Que não adianta você ficar criando monstros. Não, mas se fulano de tal falar isso, eu vou fazer aquilo. Olha, se fulano faz, ele vai falar o que ele vai fazer. O importante é o que eu vou fazer comigo. Aí vem outra questão importante também, nos relacionamentos. A doutrina espírita nos ensina o quê? Que nós encarnamos, ok? Então, encarnamos naquele corpo, naquela família, naquela sociedade, vamos crescer, e a partir de um certo momento vamos sentir necessidade de relacionamentos amorosos. Como se dá esse relacionamento? Esse relacionamento se dá única e exclusivamente por causa das escolhas que eu faço. Não, só que somente as minhas escolhas não estabelecem um relacionamento. Porque um relacionamento ele tem questões morais importantes. Primeiro, eu tenho que escolher alguém e aquela pessoa tem que me escolher. Mas as minhas escolhas estão de acordo com os padrões que eu estabeleci para mim. Se eu escolhi em contos de fada, se eu escolhi na sociedade, não importa onde você escolheu, os padrões que você escolheu para aquele tipo de pessoa que você vai se relacionar. Essa é uma escolha. Aí você vai escolher fulano. Fulano pode escolher você. Aí tem aquela pessoa, uma vez uma amiga falou assim para mim, Jorge, eu tenho o dedo podre para homem. Eu falei, mas por que você tem o dedo podre para homem? Porque
toda pessoa que eu escolho, eu só escolho safado, eu só escolho galinha, e sei, e etc, bababá, bababá. Eu falei, mas como é que pode isso? Alguém ter o dedo podre? Eu queria ter uma pessoa caseira, uma pessoa que seja assim, tranquila, estabilizada, mas só aparece coisa ruim na minha vida, só aparece coisa ruim. Por que isso? Será que é um karma do passado? Será que eu fiz maldades, pessoas do passado? E aí, interessante, aí apareceu uma pessoa querendo se relacionar com ela. A pessoa era caseira, ordeira, estabilizada. E eu falei, e agora? Que beleza, hein? Ah, não gostei. Porque não senti na pele. Eu não senti na pele aquele, sabe? Mas aí na outra semana apareceu uma pessoa, né? Pé na jaca. Tá, ela, esse, é esse. Eu falei, mas por quê? Porque ela escolhe as pessoas de acordo com o que ela gosta. Ela gosta de pessoa assim, assim, assim. Depois que escolhe, aí ela quer. Esse é o grande problema. A gente quer uma pessoa que seja assim, 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 assim. Aí você escolhe aquela pessoa. Aquela pessoa te aceita. Aí você agora quer moldar aquela pessoa de outra forma que ela não é. E aí começa a se decepcionar porque a pessoa não é o que você quer que ela seja. Aí fica difícil. É muita mágica para um relacionamento só. Então, essa ideia, eu vou modificar fulano, não vai modificar ninguém, porque não existe esse superpoder. Ninguém tem o poder de mudar o outro. No máximo que você pode dar é exemplos para que aquela pessoa, observando os seus exemplos, decida quando ela quiser seguir ou não os seus exemplos. Fora disso, nada mais você pode fazer por aquela pessoa. Nada mais. Então não adianta, fulano fulano é assim, tem aquele corpão que aí não sei o que vou ficar com ele e depois eu vou moldá-lo do jeito que eu quero. Não vai conseguir, porque isso é impossível. Isso é fantasia, isso é pensamento mágico. Deus não deu o poder de ninguém moldar o outro. Porque se fosse assim, nós todos já teríamos mudado. Jesus vinha na Terra, mudava todo mundo e o mundo seria um mundo feliz. Jesus veio, mataram ele, crucificaram e continuaram sendo o que as pessoas queriam ser, que é o que nós somos. Então, ninguém muda o outro. O máximo que se pode dar é exemplo. Então, aí fulano de tal, o que eu posso fazer então? Observar o máximo que é possível observar daquela pessoa para que eu, ao máximo de circunstância possível da vida, para que eu possa errar menos. Agora, mesmo observando ao máximo, com o máximo de tempo possível, também não é garantido. Por quê? Porque o outro, é um outro universo que ele vive naquele universo que se relaciona com o nosso. Então, não adianta. O que eu posso fazer? Evitar o assodamento. Então, não adianta. É fulano, aí vem a paixão. A paixão, ela está lá em cima. Conheceu fulano, então tem os hormônios, tem a paixão, tem as ilusões, e a pessoa acha que a paixão é que vai se relacionar para sempre. Mas a paixão vai baixando, e aí vão ficando o quê? As reais emoções, os reais sentimentos. E aí é que vem a hora da verdade. Quando a paixão baixou, as nossas imperfeições continuaram sendo as mesmas. E aí você vai começar a observar se vale a pena, apesar de todas as dificuldades, seguir com aquela relação. Então, você pode decidir que não vale a pena e o outro também pode decidir que não vale a pena. Então, é uma relação de mão dupla. Em algum momento, a pessoa pode decidir que não vale a pena. Jorge, mas isso é
tão triste. É uma lei natural, é de Deus. Todas as pessoas são livres. Mas o fulano de tal criou uma lei que disse que Deus... A doutrina espírita nos mostra que existe uma lei chamada lei de amor. A lei de amor, ela é uma lei que está relacionada com a capacidade que cada um tem de dar amor. Desde que aquela pessoa, a sua capacidade seja limitada e que as imperfeições da relação não seja maior do que esse amor, as relações se desfazem, simples assim. Mas, e Deus permite? Sim, porque existe a lei de liberdade. A pessoa é livre. O amor acabou, o amor nunca acaba. O amor sempre aumenta. Agora, as dificuldades podem ser maior do que o amor. Porque você continua amando, mas a dificuldade é maior e você não consegue superar aquela dificuldade, a relação se quebra. Num novo encontro, numa nova encarnação, vocês vão partir do amor que tinha. A vantagem é que, pela lei de progresso, algumas imperfeições serão menores. Então, pode haver uma possibilidade dessa relação ser mais duradoura. Mas se a imperfeição ainda for grande, ao ponto de impedir essa relação, se for novamente se encontrar, se a pessoa desejar, de acordo com as circunstâncias da nova encarnação, dos novos desejos, dos novos objetivos, encontrar aquela pessoa, decidir ficar com aquela pessoa, e as imperfeições forem menores ao ponto da relação durar, ela vai ser durável. Se ainda as imperfeições forem grandes, aquela relação vai se desfazer, porque é assim que é a vida. Então não existe a ideia de que nós vamos encontrar alguém e a vida vai ser um mar de rosas. Isso só vai acontecer quando eu me tornar um bom espírito, que aí as minhas imperfeições serão mínimas, e tiver uma relação com um bom espírito, que as relações são mínimas. Aí essa relação vai ser sempre duradoura e vai até mesmo depois da morte, das encarnações, as relações vão continuar. O marido e mulher, pai, filho, mãe, irmão, não importa, mas essa relação vai durar, porque é uma questão de alma para alma. É a alma que ama a alma. E o Espiritismo nos ensina isso, que é a alma que vai amar outra alma. Se a pessoa se apaixona pelo corpo, o corpo se deteriora. Se o corpo se deteriora, aquela pessoa se apaixonou com o corpo, aquele corpo não existe mais, ela não tem mais nenhum compromisso com aquele ser. E isso acontece muito. Ou se apaixonou pelo corpo, se apaixonou pela posição, se apaixonou pela condição social, se apaixonou por outras coisas que não foi a questão fundamental, que é o amor à alma. A relação ela é frágil. Então, a relação que é forte é a relação de alma para alma. Aí a pessoa fala assim, quando... Como é que é a frase? Quando o dinheiro acaba, o amor acaba junto. Não, quando o dinheiro acaba, as imperfeições ficam mais aparentes. Agora, o amor está ali. Se é um amor pequeno, as imperfeições vão estar grandes, elas vão suplantar aquele amor, porque ele é tênue. Mas se o amor é forte, pode ter posição social, pode ter o que for, doença, que o ser vai estar ali. Essa é uma questão importante, que a gente não para pensar. E aí eu vejo o espírita mesmo dizendo, não, fulano de tal casou com fulano, fulano é tão bonito para cicrano, cicrano é tão feio para fulano, ou o velho que casou com um novinho, a velha que casou com um novinho, e etc., o rico que casou com um pobre. Isso é uma visão puramente 100% materialista. Se fôssemos espíritos que vivermos realmente o conhecimento da doutrina espírita, a gente vai sempre olhar alma e alma. Então, duas almas se reuniram. Ponto. São problemas delas. Elas vão se relacionar. Mas a gente está preocupado em querer
fazer julgamentos de acordo com os nossos padrões morais, os nossos padrões materiais. E aí a gente começa com essas questões, fazer brincadeira, fazer, né, achar que uma pessoa de 80 anos não pode amar uma pessoa de 20. Claro que pode amar. Ser humano pode amar outro ser humano, ok? E que tipo de ser humano? O ser humano pode amar qualquer tipo de ser humano, porque é a lei de amor. E a lei de amor nos ensina que nós temos a necessidade de amar, como ensina Fenelon, por mais vil e abjeto que seja o ser humano, ele sempre guarda o amor para alguma coisa, nem que seja para um objeto material. Ele tem necessidade de amar aquele objeto material. Só que ele tem imperfeições, muitas. Essas imperfeições podem dificultar as suas relações. Então, a traição ela é um reflexo de quê? Da falta de compromisso com o outro. Mas que compromisso é esse? Eu estabelecer esse compromisso aonde? Na espiritualidade? Eu fiz algum tratado no mundo espiritual que eu tenho que ficar falando? Não. Esse compromisso, ele é um compromisso que você fez com aquela pessoa. Por isso que ninguém pode ser fiel a uma outra pessoa para sempre. Mas como é isso, Jorge? Por quê? Porque aquela pessoa que você dedicou fidelidade, ela não existe mais. Não existe mais? Como assim? Fulano me encontrou há 20 anos atrás. Aí estava o Jorge lá, Jorge que saía, que ia para tal lugar, que gostava de uns pagodes, que ia para o samba, que estava na faculdade, não sei o quê. Aquele Jorge, a pessoa falou, é esse que eu quero. Aquele Jorge não existe mais. Não posso, mas ninguém pode ser fiel àquele Jorge porque ele não existe mais. Hoje eu sou uma outra pessoa. Então, o que nós podemos fazer? O que nós podemos e devemos fazer é, a cada dia, observar a pessoa nova que desperta da cama, olhar para ela, fazer uma análise e desejar fidelidade àquela nova pessoa. E aí, sim, aquela nova pessoa ela vai existir por um pequeno intervalo de tempo. E depois, no dia seguinte, uma nova pessoa vai surgir da cama, com outras informações, com outras experiências. Não é a mesma pessoa mais. E assim todos os dias. Então, tem que renovar a minha fidelidade todos os dias. Ah, Jorge, mas e a questão da traição? A traição tem a ver com o compromisso que você estabeleceu. Se você estabeleceu um compromisso com aquela pessoa, então você tem o quê? A responsabilidade de dizer para ela, olha, o nosso compromisso se rompeu. E aí você vai viver uma outra realidade. Agora, se você estabelecer um compromisso e está vivendo uma outra realidade com outra pessoa, você está sendo mau caráter, você está sendo falsa, etc, etc, etc. E aí, todas essas ações más terão repercussão também na sua vida. Agora, então o que eu tenho que fazer? Quanto mais aberta é a minha relação, que estou falando uma relação aberta de sinceridade, de pensamentos, de objetivo, mais chance a gente tem de viver uma relação mais prolongada. Quanto mais eu finjo não ver as coisas e não relacionar, todos esses monstros, eles estão ali. Quem é aí da área da psicologia, não é a minha área, não adianta ocultar sentimentos, fingir que se não existem sentimentos, que eles estão ali. Eles vão emergir uma hora ou outra. Então, tem que aprender a ter essa relação. Agora, eu tenho que observar, entender que eu sou um ser só. Como é isso? Sim, eu sou um ser solitário que vive no meu caminho em busca da perfeição. E a minha vida, ela é uma vida de relação. Mas ela é uma vida de relação do que eu tenho com o que eu posso dar. Então, quanto mais eu tenho expectativas fora de mim, mais eu vou sofrer. E o espírito de terceira ordem, ele sofre por quê? Por causa da necessidade de domínio, de controle. Você pode perguntar a uma pessoa assim, pode perguntar a todas as pessoas que você conhece que brigaram, amigo, ou o que for. Pode prestar atenção.
Por que você está com raiva de ciclano? Aí ela vai falar assim, só tem 2 motivos. Primeiro, o primeiro motivo, ela fez uma coisa que você não queria que ela fizesse. Ela fez, mas você não quis. E aí você está com raiva. Ou você queria que ela fizesse alguma coisa e ela não fez. Então, as nossas raivas, as nossas decepções, elas estão relacionadas com o quê? De modo geral, com o que eu quero que o outro faça. Então, o meu sofrimento está relacionado com o meu controle, a minha necessidade de controle em relação à liberdade do outro. Mas a liberdade do outro é do outro. Se eu aceito isso, se eu entendo isso, eu tenho menos motivo para sofrer. Agora, mas como então eu aprendo? Vivendo. Você vai sofrer, vai passar, vai querer, vai controlar, vai aprender, vai cair, vai chorar, vai se decepcionar. 1, 2, 3, 4, 5 mil, 1 milhão de vezes. Uma hora você vai parar e vai entender. Eu não tenho controle sobre nada. O que eu posso fazer? Amar. O que eu posso fazer? Dar. O que eu posso fazer? Aconselhar. O que eu posso fazer? Exemplificar. Só isso. Fora disso, nada mais eu posso fazer. Agora, claro que um relacionamento, se esse relacionamento gerou frutos, um exemplo, filhos, aí existem responsabilidades de ambas as partes que eles não vão estar desligados nunca mais. Porque não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Mas se esse relacionamento não gerou filhos ou responsabilidades nesse sentido, as almas são livres para viver. E não necessário, eu já ouvi também assim, Jorge, se alguém separar na próxima encarnação, ela vai ter que voltar. Olha, isso aí não é espiritismo, isso aí é igreja, eu não sei o que é. Espiritismo não é. Por quê? Nós só vamos reparar o mal que nós praticamos de acordo com a lei de justiça, de amor e de caridade. Se você não abusou daquela pessoa, abuso moral, se você não agrediu fisicamente, se você não fez algo que ferisse a lei de justiça, de amor e de caridade, você não tem nenhum compromisso com aquela pessoa. Mas aquela pessoa, ela continua gostando de você. É um direito que ela tem, é uma escolha dela gostar de você. Mas eu continuo gostando de fulano. É uma escolha sua. Tem a ver com as suas expectativas, com as suas ilusões, com os seus modelos, com os seus parâmetros, tudo isso. Só que a vida vai te mostrar o quê? Que a outra pessoa é livre. Assim como você é livre para escolher continuar gostando dela, o outro é livre para escolher gostar de quem ele quiser, até mesmo de ficar sozinho. Mas fulano que tá sem ninguém e não quer ficar comigo. Ele escolheu, ele achou que a vida dele é melhor assim. E ele vai viver assim, acabou. Mas como eu, então, o que eu faço? Você sofre até se libertar. Quando você entender consentimento da razão, eu entendo que eu tenho essa liberdade, aí esse consentimento da razão, quando ele chega no consentimento do coração, no sentimento eu me liberto. Ponto. Aí, de repente, até você se libertando, aquela pessoa observe e, pelo que ela observou, fulano de tal, agora eu posso querer me relacionar. E aí, assim, simples assim. Todos os seres humanos são livres. Todos os seres humanos são livres. Eu tenho que entender isso. A gente cria, né, várias ilusões, quer botar no GPS para saber onde fulano está, cria cinto de castidade, não sei o quê. Tudo é mania de controle. São delírios de grandeza, delírios de controle que a gente acha que tem pelo outro. Quando a gente tem esses delírios, é porque a gente está ainda na febre do egoísmo e do orgulho, querendo controlar o incontrolável. Claro que quanto mais virtuoso eu me torno, quanto mais senhor de mim eu me torno, quanto mais uma pessoa agradável eu me torno, mais admirável eu sou. Muito mais provável você atrair aquela pessoa, se tornando uma pessoa melhor, do que você querer controlar o outro, porque você está usando mecanismos maus.
se você busca os bons mecanismos para se transformar numa pessoa melhor, de repente, a admiração ela cresça muito mais do que pelo controle. Só que isso é uma febre que ela só vai passar pela experiência. Como eu aprendo? Vivendo. Só se aprende a viver vivendo. Boa noite, Alciene. Só se aprende a viver vivendo. Não tem jeito, ok? Não tem outra situação. A doutrina espírita ela nos mostra que eu aprendo a viver no trabalho, na família, na instituição religiosa, nos relacionamentos. Então, as decepções, elas são fruto das expectativas que eu crio. Então, você encontrou uma pessoa no meio da rua, você não tem expectativa nenhuma. Então, o que aquela pessoa fizer não vai te decepcionar. Agora, quanto mais próxima é aquela pessoa, mais expectativa a gente cria. Por quê? Porque a gente se ilude. Se mesmo quanto mais próximo eu vou conhecer, eu vou chegando daquela pessoa, mais eu exercito a minha capacidade de entender que aquela pessoa é um ser humano que tem as suas escolhas, eu também não vou me decepcionar. Simples assim. Porque aquela pessoa muito próxima, ela também tem a sua liberdade. Não adianta. Isso é uma lei divina. Todos nós temos essa capacidade. Se você, qualquer coisa que você faça fora disso, você vai criar para você monstros, vai criar cavalos de Troia para que uma hora ele vai ter que se desfazer. Não tem jeito. Então, se eu busco sempre observar cada pessoa, observar as manias, os gostos, as tendências, eu tenho mais fácil probabilidade de prever o que ela vai fazer. Se eu sei o que ela vai fazer, eu tenho agora o que eu tenho que fazer? Aceitar que ela vai fazer aquilo. Mas eu aceito, eu sou bobo? Olha, ser bobo ou ser esperto não vai mudar nada. Ela vai fazer o que ela vai fazer. Assim são os nossos anjos da guarda. O nosso anjo da guarda, ele nos diz, olha, Jorge, deixa de ser orgulhoso. Ah, mas eu não quero ser, eu quero ser assim. Tá bom. E agora? Agora você foi orgulhoso, agiu dessa forma, aconteceu isso. Sabe o que você vai ter que fazer agora? Resolve. Ah, mas é assim? É assim. Resolve. A vida é assim. Então, você vai ter que resolver os seus problemas. E os problemas que você pode resolver só são os problemas que estão dentro das suas potencialidades, dos seus desejos, das suas vontades, das suas ações, dos seus vícios físicos, dos seus vícios morais. São esses problemas que você pode resolver. Fora disso, você só pode aceitar. Nada mais do que isso. Claro que esse aceitar não é necessariamente você ter que se submeter a ninguém, porque ninguém é obrigado a se submeter a nenhuma outra pessoa. Por quê? Por causa da lei de liberdade. Eu sou livre, não sou obrigado a me submeter a nada, nem a ninguém. Eu posso ser o que eu quiser. Assim como todos os seres humanos também têm a mesma possibilidade, porque Deus é infinitamente justo. Se ele é infinitamente justo, ele deu a todos os seres essa possibilidade. Não adianta bater, dar de burro chucro, sair dando pinote, se jogar no chão igual uma criancinha, se batendo, se revoltar. Não adianta. Aceita que dói menos. A vida é assim. E aí, quando você aceita, quando você consegue trazer, primeiro aceitar aqui, que já é difícil, depois aceitar aqui, sua vida se transforma. E aí as decepções continuam vindo, porque a gente não é espírito de segunda ordem, mas a vida fica bem mais breve. Eu já me preparo. Eu começo a me exercitar, e se eu pudesse? E se eu ficar sozinho? O que eu aprendo sozinho? Eu começo a observar o que eu posso fazer. Eu vou ficar sozinho. E se eu criar 20 filhos e nenhum filho meu me der amor e me abandonar? O que eu aprendo vivendo sozinho? O amor que eu dei para eles foi o amor que eu dei.
E o amor que eu posso exercitar, o que eu posso exercitar é dar. Não tem amor que eu exercito recebendo. Recebendo não é o teu amor, é o amor de outro. Então, eu tenho que entender isso. Se eu entendo isso, fica mais fácil. Aí sim, eu vou... Um exercício que eu posso fazer, então, Jorge, um exercício que eu posso fazer para aprender a lidar com isso. Existe um exercício muito bom e muito útil, que é o exercício de morrer. Como assim morrer? No auge do delírio, do orgulho, do egoísmo, que você está lutando, porque eu não posso aceitar isso, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, experimenta morrer. Como assim morrer? Você para, respira e pensa. Se eu morresse agora, o que ia mudar na minha vida isso? Se eu morresse agora, esse bem ia fazer diferença? Se eu morresse agora, o que fulano ou ciclano vai fazer diferença na minha vida? Porque o exercício de morrer é o exercício de desapego, é o exercício de se afastar do olho do furacão, de se afastar, apesar o olho do furacão é um lugar mais tranquilo do que na periferia do furacão. Então você sai da periferia, vai para o olho do furacão, o furacão continua ali, mas você está tendo um pouco de lucidez. Aí você pensa, caramba, eu estou brigando porque fulano de tal comprou aquilo que ele não tinha que comprar, ele gastou aquilo que não tinha que gastar. Mas se eu morresse, ia ficar aí, né? Mas fulano de tal falou, meu amigo falou mal de mim. Ele falou mal de mim. Por que ele falou mal de mim? Ele falou mal de mim porque ele é linguarudo, porque ele quer prazer. Por que a gente fala mal das pessoas? A gente fala mal das pessoas porque a gente quer parecer ser melhor do que nós somos. Por que os espíritos maus sentem prazer em fazer o mal? Porque eles não têm coragem, porque eles não têm vontade para fazer o bem. E eles sentem vergonha disso. Então, eles acham que vão ficar satisfeitos se ele conseguir rebaixar o outro. É mais ou menos, o fofoqueiro é o mesmo. Por que a gente gosta de rebuscar os erros dos outros? A gente rebusca os erros dos outros para poder dizer, tá vendo? Olha, fulano de tal é assim. Eu não sou tão mal assim. É querer parecer o que não é. Então, falar mal. Fulano falou mal. Por que ele falou mal? Ele falou mal porque ele é fofoqueiro. Se ele não fosse fofoqueiro, ele não falaria mal. Mas eu me decepcionei. A única coisa que você poderia entender era ter estudado mais aquela pessoa para saber que ela é fofoqueira. E se ela é fofoqueira, ela vai fazer fofoca, porque fofoqueiro faz fofoca. Traidor trai. Mau caráter usa as suas mau caratices. Eu tenho que entender, e é isso, não adianta. No mundo, o nosso mundo é assim. Se eu perder minha carteira, eu estou vivo no Rio de Janeiro, se eu perder minha carteira cheia de dinheiro, a chance de alguém achar e me devolver é pequena. Por quê? Porque eu vivo no Rio de Janeiro, onde a maioria das pessoas são de mau caráter. Se fosse o contrário, assim que eu perdesse a minha carteira, eu falasse, não, com certeza a maioria das pessoas, muito provavelmente alguém vai encontrar e vai me devolver com todo o dinheiro. É isso que passa na nossa mente? Não. Por quê? Porque nós sabemos que a maioria das pessoas são um mau caráter. Nós vivemos num mundo de mau caráter. Então, a gente sabe, se a gente perder o dinheiro, alguém vai roubar. É simples assim. Não adianta, eu vou me decepcionar. Você já viu alguém ficar... eu fiquei decepcionado. Perdi minha carteira e roubaram o meu dinheiro. Você já viu alguém falar isso? Muito provavelmente não. Porque você já espera. Se você espera, você não se decepciona. Simples assim. Então, o nosso mundo, ele é assim. O que eu posso fazer? Se eu entendo isso, eu agrego à minha vida qualidade de vida. Qualidade de vida. Fora disso, nada posso fazer. É o mundo em que eu estou submetido. O que eu posso fazer? Como nos ensina Kardec, me transformar numa pessoa muito melhor para não necessitar voltar a esse mundo onde o mal supera o bem. E o mal é tudo aquilo que se afasta da lei de Deus. Então, se eu entendo essas coisas, o meu relacionamento na casa melhora,
O meu relacionamento no centro, na igreja, melhora. O meu relacionamento no trabalho melhora. Porque eu já sei que fulano de tal vai vir, vai falar isso, vai fazer aquilo. Eu sei que fulano de tal vai reclamar. Você sabe tudo isso e você, fica de boa. Ah, já sei, é isso. Não adianta. Fulano de tal, é muito pessimista. Ele chegou. Não adianta você... Se fulano é pessimista e você chega perto dela esperando que ela vai te dar uma mensagem de otimismo, você é muito tolo, você é muito infantil. Aquela pessoa, ela é pessimista. Então você já sabe que ela vai ter um pensamento negativo. O que você pode fazer? Não se deixar levar pelo pensamento, ou bloqueia o pensamento dela, ou emite um pensamento positivo, mas não se decepciona, porque cada um dá o que tem. E nosso mundo, a maioria, só dá coisas ruins. Então tem que aprender a dar coisas boas, esperar o que pode ser, o que vier é lucro. Já viu aquela expressão, né? Eu nasci sem dente, careca, pelado, o que vier é lucro. É mais ou menos assim. Eu vim para um mundo de provas e expiações, onde o mal supera o bem, onde as pessoas, maioria, são más, são orgulhosas, são egoístas, etc. O que vier fora disso é lucro. Se você não está esperando nada de ninguém no dia do seu aniversário, nada. O que você espera do dia do seu aniversário? Acordar e viver a vida como qualquer outra. Aí vem alguém e te dá um parabéns. Olha, você não estava esperando nada, já ganhou um parabéns. Olha, está no lucro. Agora, se você está esperando festa, com carro de som, com não sei o quê, tudo o que vier menos do que isso é decepção. Onde está a diferença entre uma coisa e outra? Na expectativa que você criou. A expectativa é uma ilusão que você tem de que o outro vai fazer. Mas fulano de tal, ele tinha, porque eu ajudei, eu fiz isso. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, eu não quero mais fazer a caridade. Por quê? Porque eu só lidei com ingrato, eu só lidei com fulano que se fazia isso, fazia aquilo. Olha, ele fez o que ele tinha que fazer, o que ele quis fazer. E você? Se você quis fazer a caridade é benevolência para com todos. Se você exercitou a benevolência, ela já se encerrou ali. Mas por que então que a pessoa está desanimada? Porque ela tinha expectativa. Ela achou que ela ia se parecer uma pessoa bondosa aos olhos dos homens, que as pessoas iam admirá-la. Ela está criando expectativa. E o outro dá o que ele tem. Então, se você por que a pessoa fez o bem e se decepcionou? Porque ela buscou algo além do bem. O bem se encerra na alegria, no prazer de dar, no prazer de amar, no prazer de fazer. Ele se encerra ali. Tudo que vem fora disso, como dizia Jesus, vem do maligno. Isso é, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Isto é, seja o seu proceder de acordo com o que você quer. Tudo que passar fora disso é expectativa. E a expectativa é a mãe da desilusão. É a mãe da decepção. Você amou. O amor é a sua alegria. Acabou. Quem só ama nunca se decepciona. Jesus não ficou decepcionado porque as pessoas crucificaram. Aí, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Jesus não estava decepcionado, porque ele sabia, ele não poderia esperar da humanidade o que ela não pode dar. Jesus não poderia encarnar imaginando, olha, eu vou amar, eu vou curar, eu vou fazer isso, e todos vão me abraçar. Porque eles fizessem isso, ele seria um tolo. Ele seria um nécio, seria uma pessoa ridícula, porque ele não entenderia, ele seria uma pessoa tão tola como nós. Essa é uma outra questão. Quanto mais você sabe, quanto mais você acha que sabe, mais obrigação, mais responsabilidade, mais necessidade você tem que ter de entender os que não sabem. Olha, eu sei a doutrina de Jesus mais que fulano. Como é que você prova que você sabe mais? Se você coloca na sua vida isso que você sabe.
Não é você dizendo, não, porque o camelo era não sei o quê, era não sei o quê que botava no portal de não sei o quê, era corda, camelo, esse negócio de camelo. A pessoa acha que isso se chama erudição. Agora, se você entende realmente, né, que Jesus está falando da posse, do desapego, o desapego você se mostra aqui na hora que perdeu R$100, entende? Perdi 100, daqui a pouco eu acho 2. O egoísta não, perdi 100, Deus vai me dar em dobro, vou ganhar 200. Se você ganhar 200, Deus não é justo, você não perdeu 100. No máximo você pode ganhar 100. Não, Deus te dará em dobro. O que Deus te dará em dobro? Isso não existe, isso não é justo. O que eu posso, no máximo, receber igual. No máximo. Geralmente, na Terra, a gente recebe menos. Então, se você sabe mais, você tem que dar mais. Se você conhece mais, você tem que esperar. Esperar no sentido de entender o outro muito mais do que ele. Se eu não entendo, se eu me desespero, é porque eu não aprendi. Então, a vida, as desilusões, as decepções, todas essas vicissitudes da vida corporal, elas existem para nos mostrar uma coisa. Eu não aprendi. Eu estou decepcionado com meu amigo, porque não aprendeu ainda o que é amizade. Eu estou decepcionado com meu amor, porque ainda não aprendeu o que é amor. Eu estou decepcionado porque ainda não aprendeu. Quando aprender, não vai se decepcionar mais, porque vai só se alegrar em amar, em dar, em entender, em conhecer as coisas, vivenciar, amar, e que os bons espíritos possam nos inspirar, porque somos espíritos falhos, mas que eles possam nos dar aquele bom conselho na hora do desespero. Eu sofro, mas eu faço. E Deus é justo, você faz e vai sofrer. Então, o bom espírito, olha, mas vai sofrer, hein? Aí então você para, vou para o olho do furacão, respiro. Por que eu quero sofrer? Fulano fez isso? Isso é um problema dele. Eu não quero sofrer. Então, eu não faço mais. Então, eu sofro, mas eu faço? Não. Eu vou apenas entender. Aí eu vivo, não crio para mim expiações, isso é, necessidade de reparação, me aperfeiçoo no amor e aí eu me liberto. Assim é a vida. Assim é a doutrina espírita. Não tem fórmula mágica. A ginkgo biloba espiritual, a dieta do perispírito, a dieta fluídica, o amor em caixinhas, não sei o quê, a fórmula mágica. O livro do amor é um livro que eu vou ler e aprender. Não, você aprende a amar amando, você aprende a viver vivendo. O conhecimento te mostra um caminho, mas somente vivendo podemos chegar lá. E que Deus nos abençoe, nos dê aí força, que a gente exercite a vontade de querer ser melhor, e aí assim a gente conseguirá. Ninguém fez pergunta, foi uma beleza, Humberto, tá vendo? Foi fácil. Faça assim, poxa. Alguém quer alguma pergunta para a gente poder encerrar? Não, para a gente não. Então agradecemos aí, Jorge, pela bela palavra, né? Essas reflexões aí, sentarmos no divã e ouvir o que os espíritos nos orientam, Kardec, a doutrina espírita, né? Com a questão da expectativa, né? Que possamos nos decepcionar menos, tá, meus amigos? Lembrando que no dia seguinte eu procuro já disponibilizar no YouTube para aqueles que não têm Facebook ou que de repente não puderam chegar a tempo. A palestra também vai ficar disponível no YouTube da casa. Tá legal, meus amigos? Então, agora vamos dar por encerrado. Vou pedir a gentileza do Jorge fazer a nossa prece de encerramento. Tá legal? Agradecendo a todos, ao Jorge pela colaboração e a todos vocês por terem participado dessa nossa palestra. Pode ficar à vontade. Tá bom, então vamos lá. Pai de infinito amor e bondade, graças te damos pela oportunidade que tivemos desses irmãos que já transportaram-se desse mundo, das condições de inferioridade, alcançaram o amor, alcançaram a paz, e pela sua
vontade de amar, voltaram aqui à Terra para nos mostrar o caminho. Obrigado, Senhor, porque esses ensinamentos são os faróis que nos levam ao caminho reto e largo que conduz a Ti, Senhor. Se sofremos, se não buscamos verdadeiramente, somente nós podemos acusar, porque Tu és o Senhor da vida, e tudo na vida nos leva à felicidade. Permita, Senhor, que tenhamos o coração aberto, os olhos e os ouvidos abertos às boas sugestões dos bons espíritos, para que no momento da dor, no momento da decepção, da desilusão, possamos enxergar que somente pelo amor alcançaremos a felicidade, que todos são livres e nós também somos livres para amar, para perdoar, para compreender, Senhor. Dai-nos paz nos nossos trabalhos, no nosso centro, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E que o Senhor, Sua lei esteja cada vez mais forte em nossas consciências, para que possamos chegar mais rapidamente a Ti, Senhor. Permaneça conosco, não só agora, mas por toda a eternidade. Que assim seja. Isso aí, meus amigos. Então, nos despedimos aqui. Uma boa noite a todos. Sexta-feira que vem, temos aí mais uma palestra. Aí, durante a semana, vamos divulgar no Facebook aí da casa. Tá legal, meus amigos? Boa noite. Abraço a todos. Valeu, Jorge. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Obrigado aí.